Os vereadores da Câmara de Votorantim estão votando hoje um pedido de cassação de um dos parlamentares. Detalhes ao vivo com o repórter Basílio Magno. Baza, quais são as informações sobre isso? O que é que você conta pra gente? Boa tarde. Oi, Barazal, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo acompanhando Manchetes na Cidade. Nós estamos aqui ao vivo na Câmara de Vereadores de Votorantim, no plenário, onde os vereadores estão nesse momento, participando da sessão aí que está sendo julgado o pedido de cassação do vereador Murilo Piatti. O Murilo Piatti é um jovem vereador que está ainda no seu primeiro mandato. Ali quem está falando é o presidente da Câmara Municipal. Eles já leram 2 relatórios aqui, os vereadores, Barazal, e agora estão se pronunciando. Cada vereador tem direito a uma fala, e depois será realizada a votação. O Murilo Piatti, a primeira vez que a Câmara de Vereadores aqui disse que ele infringiu o regimento interno, o Murilo teria ido para São Paulo, e no restaurante, junto, parece que com a companheira dele, teria gastado cerca de R$300, segundo os vereadores, com o dinheiro público, Depois de um tempo, o Murilo Piatti, o assessor do Murilo Piatti, viajou para Portugal, estava fora do trabalho, assim, não estava em férias, e foi visto em Portugal. Também os vereadores dizem que estava sendo feito aí uso do dinheiro público. O presidente da Comissão de Ética, conversei agora há pouco com a assessoria dele, ele vai falar daqui a pouquinho em plenário, por isso não pode conversar com a gente. Mas o vereador Murilo Piatti, que está aí nesse processo de cassação, está aqui para conversar com a gente. Vereador, como você responde a essas 2 acusações e, assim, qual a expectativa? Você acredita que pode se livrar desse processo aqui? Na verdade esse assunto já foi bastante debatido, O pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, conhece o nosso trabalho, sabe de tudo que vem acontecendo. E eu não canso de dizer que houve sim erro da minha parte, com certeza eu falhei, faltou maturidade, mas não é esse ponto de chegar a uma cassação, Hoje é um dia bastante inédito para a política de Votorantim, porque nós estamos tendo que lidar com a situação de cassação, e é chato para mim, mas não só para mim, mas para todos os vereadores, para a imagem da Câmara Municipal, para toda a imagem de Votorantim, na verdade, E assim, está acontecendo agora a sessão de julgamento, Já conversei com os vereadores, acredito que vai sair a cassação, provavelmente eu seja assim cassado, mas o processo também para a gente recorrer na justiça já está pronto. Então assim que sair o resultado daqui, se provavelmente vier a ocorrer a cassação, nós vamos recorrer sim à justiça, Porque não tem cabimento, não tem como a gente aceitar algo desse ponto. Devo sim ser penalizado, como eu fui do primeiro caso, fui suspenso por 60 dias, já fiquei fora, uma suspensão sem remuneração, fiquei fora da Câmara por 60 dias, e agora vem aí esse pedido de cassação do meu mandato. Então a gente não vai aceitar com certeza. Você não quis fazer o uso da palavra aqui para se defender, por quê? Na verdade eu dispensei porque eu acredito que não adianta muito, Eu querer debater, eu querer falar com os vereadores, todo mundo já sabe da situação, e assim, algo que já está certo não tem como ser mudado, Eu acho que o meu contato tem que ser com a imprensa, tem que ser com a população que acompanha a gente, que está ali, os meus eleitores, na qual fui eleito com os 820 votos, e é para eles que eu devo essa satisfação. Então aqui dentro eu acho que não valeria muito eu fazer essa fala. Vereador, o assessor do senhor foi para Portugal, Segundo a acusação aqui, ele não estava em férias, foi visto lá passeando, Como o senhor responde a isso? Ele continua em Portugal, está em viagem? Você foi comunicado dessa viagem? Logo que isso aconteceu, eu desliguei ele do meu gabinete, Não tenho mais contato com ele está para lá, até porque eu não consigo ter controle. Eu vi alguns vereadores questionando dessa questão, se ele efetuou o pagamento ou não. Eu não consigo ter o controle, sobre a situação, se ele pagou, se ele vai pagar, quando ele vai pagar. Agora está sobre ele essa penalidade. Quanto aqui, assim que eu fiquei sabendo de todo esse fato, eu já encerrei ele, pedi para que ele não trabalhasse mais comigo, para não gerar mais problemas, E essa situação agora acabou finalizando nessa questão de pedido de cassação e retornando para cá. E ele não tem mais nenhum contato comigo. Esse dinheiro do jantar que você gastou, parece que foi cerca de R$300, você chegou a devolver à Câmara? Eu pedi para fazer o reembolso, na época foi negado, eles falaram que eu não poderia fazer esse reembolso, teria que ser feito todo um processo, e se houvesse a necessidade de devolver, a própria comissão iria sinalizar para mim devolver, coisa que não aconteceu. E referente à refeição que eu fiz em São Paulo, desse primeiro processo, a finalização desse processo foi a suspensão, então eu fiquei 60 dias suspenso. O Eduardo Barazal tem uma pergunta para o vereador Murilo Piatti. Barazal, pode falar. Basílio, parece que o vereador tomou todas as suas providências aí. Eu gostaria que
que você perguntasse ao nobre vereador se ele acha que isso daí é uma postura muito política ou se tem algum outro cunho pessoal contra a pessoa dele, não obstante as dificuldades que ele já apontou aí de possíveis equívocos que ele tenha cometido nesses atos, não é? Mas ele acha que é uma posição muito mais política ou pessoal contra a pessoa do vereador ou não? Barazal fez uma pergunta, vereador Murilo Piatti. O senhor acredita que esse é um julgamento político, né? Ou seja, que os vereadores têm algo pessoal contra você, contra o senhor? Enfim, qual a sua avaliação desse julgamento? Eu acredito que é político, sim. Não tem, assim, se você for sentar, ver o processo, buscar uma solução, uma saída, você vai ver que não tem a necessidade de pedir a cassação do meu mandato. Com certeza, isso é um fato, sim, político, é uma perseguição, de repente por eu ser jovem, né? Por eu vir aí fazendo um trabalho despontando na cidade. Inclusive, eu quero agradecer a população, que é o carro-chefe, né, do nosso mandato, mas com certeza isso pode ser caracterizado, sim, como uma perseguição política com o meu mandato. Muito obrigado, vereador Murilo Piatti. Claro que as discussões continuam aqui na Câmara Municipal de Votorantim, em Barazal, e depois a gente vai trazer, se possível ainda, o resultado aqui dentro da Manchete da cidade. Lembrando que se o vereador for cassado, ele perde todos os direitos políticos dele por pelo menos 8 anos. Baraza. Muito bem, obrigado, viu, Basílio, pelas suas informações. Ficou um pouco longo, mas é um caso também meio complicado. O vereador está tendo a oportunidade de se defender da forma como ele entende e a gente está acompanhando jornalisticamente tudo o que acontece em nossa região, no caso aí na cidade de Votorantim. E a gente volta a falar com o Basílio para saber como é que está a sessão aí, se já tem um andamento, já tem um resultado ou não, Baza. Nada foi feito. Realmente. Oi, Baraza, os vereadores estão ainda falando, né, cada vereador fazendo uso da palavra, né, a respeito aí desse processo de cassação do vereador Murilo Piatti, e eu estou aqui com o vereador César Silva, ele que é o presidente da Comissão Especial de Inquérito. Vereador, já demos a palavra aqui ao Murilo Piatti, né, ao senhor vereador Murilo Piatti. Queria ouvir do senhor qual o motivo desse processo de cassação contra ele. Murilo se defendeu, Murilo teve chance de se defender. Queria que você explicasse para a gente. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham. É lamentável estar acontecendo isso, mas infelizmente foi erro atrás de erro. Foi uma situação muito triste para todos nós, que temos a chance, a responsabilidade de fazer um trabalho sério nessa Casa de Leis. E o que existe desde o início do ano passado são 2 comissões especiais de inquérito falando em verdades. É lamentável o que aconteceu. Demos todas as oportunidades, eu como presidente dessa CI, todas as chances possíveis para que apresentasse as provas dele, as defesas, mas infelizmente nada ocorreu. Ele, de certa forma, fugiu. Ele se comunicava até com redes sociais, com meios de comunicação, mas não teve a chance que essa Casa de Leis podia dar para ele. De forma bem resumida, vereador, a Câmara está julgando 2 fatos que considera grave, né? Queria que o senhor falasse rapidamente sobre cada um deles. Olha, eu estava até dizendo nas minhas palavras há poucos instantes, em tempos de pandemia, povo passando fome e ele lá comendo, por exemplo, num restaurante japonês da Pompeia, em São Paulo. Isso faltou depois a verdade, a transparência dele, porque nós, quando questionamos, ele sempre se furtou, sempre escapou. Mas nós tivemos também outras situações, por exemplo, ele foi presidente da Frente Parlamentar de Vacinação para Todos. Ele tinha que dar o exemplo, tomara a vacina. Cobrava o poder público municipal até o estadual, mas também não tinha tomado, até que foi descoberto também. Situações como, por exemplo, o assessor que estava lá em Portugal com o ponto em aberto. Quer dizer, um absurdo. Então, erros atrás de erros. Infelizmente, chegamos numa situação dessa, algo histórico que está acontecendo no Legislativo, mas não gostaríamos que realmente acontecesse. Quais os próximos passos até a votação? Agora, após essa fala, onde todos vão poder externar o seu sentimento, já teremos daqui a pouquinho já a votação. Possivelmente, provavelmente, tudo caminha para, infelizmente, a cassação. Essa é a tendência. Caminha para isso. Já conversei com outros vereadores que estão também indignados com essa postura. Então, chegamos à conclusão, não dá mais. Em caso de cassação, o que acontece com o vereador? Ele vai ficar impossibilitado de sair candidato nas próximas eleições, portanto,
mandato durante os próximos 8 anos, não podendo ser candidato, e informação que nos chega também, nem assumir função pública. Muito obrigado, vereador Sérgio da Silva, que é presidente da CEI, essa comissão especial de inquérito que está julgando aí o vereador Murilo Piatti Barazal, que teve 2 situações, né? Ele teria ido jantar com a companheira dele num restaurante de São Paulo, um restaurante japonês, e tido um gasto de R$300 e pago com dinheiro público, segundo a Câmara de Vereadores aqui. Depois, como o vereador falou, um assessor dele está em Portugal usando dinheiro público, segundo o vereador. A gente vai continuar acompanhando aqui, qualquer novidade a gente traz nos nossos telejornais. Barazo. Tá dando para ouvir, travou um pouquinho no final aí, Basílio. Você continua por aí, à noite, no Noticidade, a gente traz a reportagem completa, houve aí os questionamentos, né, as acusações. O vereador Murilo Piatti já teve a oportunidade aqui, até com mais tempo para se defender, já disse que não é bem assim. De qualquer forma, vai ser dado o veredito aí, depois vai ter recurso, etc., ampla defesa. A gente só está aqui para poder divulgar as informações e a notícia de hoje aí na Câmara de Votorantim. Obrigado, Basílio.